A Jovem Clã voltou à sua normalidade, a Jovem Clã voltou a destilar o seu ódio, o seu veneninho. É só o período eleitoral acabar que tudo volta à normalidade como sempre foi. E a gente começa a falar do comentarista Paulo Figueiredo, ele que é o comentarista do programa Morning Show, ele é neto do ditador Figueiredo, e aí ele começa dizendo, isso foi hoje ou ontem, no programa Morning Show, que a pandemia foi fictícia. Ele diz e repete isso, que a pandemia é fictícia. E aí isso gera um rebuliço no programa, ele continua repetindo isso. Vamos ouvir aqui o áudio. Fechava os comércios de todo mundo por causa de uma pandemia fictícia. Fictícia, porque matou muito menos gente do que se esperava. Fala isso. Muito menos. Claro que morreram, claro, mas não era justificativa. Pandemia fictícia, Paulo. Bom, ele fala que a pandemia é fictícia, não respeitando os brasileiros mortos na pandemia, não respeitando as pessoas, parentes mortos, pessoas que tiveram parentes mortos, vítimas, né, por conta de um desgoverno do governo atual. Ele simplesmente não respeita as pessoas. O outro comentarista ainda fala, porra, cara, mas eu perdi parentes, eu perdi gente que morreram na pandemia. Como é que você vem falar que a pandemia é fictícia? E aí o Paulo Figueiredo responde, ué, basta estar vivo para poder morrer. Você teve um parente morto na pandemia, isso não te causa revolta? Ou seja, ele está brincando em cima de um assunto sério. Então, por causa de uma política genocida, por causa de um crime sanitário que esse governo causou, vitimizou 700 mil pessoas e o Paulo Figueiredo acha que morreram poucas pessoas, porque a estimativa era que morressem mais. Ou seja, para ele, 700 mil brasileiros que morreram foi pouco. Pessoal, tanta coisa aconteceu essa semana aí em relação à Jovem Pan. É claro que não dá para falar tudo nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Então eu vou tentar fazer alguns pequenos vídeos sobre esses assuntos. Tem a demissão em massa de comentaristas da Jovem Pan. Tem a reestruturação da linha editorial da Jovem Clã. E também, será que a Jovem Clã vai lular ou ela vai fazer oposição ao governo Lula? Então tudo isso a gente vai falar aqui nesse canal, fica ligado, se inscreva no canal para não perder os vídeos. Então acabou o período eleitoral, a Jovem Clã vai voltando à sua normalidade aos poucos. Não acredito que terá mais punição em relação à Jovem Pan, questão de pagar multa, tudo isso ficou no período eleitoral. O Paulo Figueiredo ele já começa dizendo que as eleições não foram limpas ou lisas e que não reconheceu a vitória de Lula. Ele diz que as eleições foram fraudadas e diz que o inominável fez bem em não reconhecer a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva. E o Paulo Figueiredo diz que o inominável ficou quieto esses 2 dias porque ele estava exausto, tadinho, estava cansado. E não era isso. Ele estava estrategicamente arquitetando a sua defesa por conta dos processos que irão vir. Arrumando advogados, fechando acordo com o PL, né, com o partido, arrumando mansão, arrumando dinheiro. Isso tudo porque ele está se preparando para ser o principal líder da oposição do governo Lula. Então, o que o Paulo Figueiredo está fazendo é chorar. Ele está chorando igual o inominável. Está dizendo que foi fraudado, que não foram lisas, não tem transparência nas eleições, o Lula ganhou injustamente. Isso é choro de pessoas que não estão acostumados com democracia, não estão acostumados com o processo eleitoral. São pessoas que ficam chorando porque são mimadas, pessoas egoístas
e que não podem conviver em sociedade. Não aceitar o resultado da eleição é choro de bebê, certo? É choro de bebê. Querendo ou não, vocês vão ter que aguentar agora o Lula presidente. Assim como a esquerda não chorou quando o inominável se tornou presidente em 2018. A esquerda não duvidou. A esquerda não falou que as urnas foram fraudadas. Então isso é choro de perdedor. Então essas demissões que houveram na Jovem Clã agora, né, tudo é estratégico. Né? Tudo é estratégico. A Zoe foi afastada porque ela prejudicaria o programa. Né? É uma pessoa descontrolada, é uma pessoa que propaga fake news o tempo todo. Então a Jovem Clã não estava a fim de pagar 25 mil reais por causa da Zoe. Né? E fica claro que foi tudo combinado, que essas férias, entre aspas, eram só temporárias. Ela foi afastada temporariamente até o término do período eleitoral. E a imagem dela chorando foi maravilhoso, né? Ela tinha total certeza que o mito dela iria vencer as eleições. Ela tinha sua narrativa do Datapovo, etc. Esses vagabundos da Jovem Clã estariam sambando na nossa cara se o inominável tivesse ganho as eleições. Eles jamais estariam vindo com essa narrativa de fraude, de não reconhecer derrota, etc. Eles estariam rindo da nossa cara, da cara dos trabalhadores. Estariam achincalhando, né, comemorando, sambando. Pode ter certeza. Eu sou o Scudi, se inscreve no canal, não esqueçam do like. Obrigado por assistir, valeu pela força.